Ô, Salah, quanto tempo? Acabou o recesso? Estamos aí mais uma vez. Como é que tá? A família tá boa? Tá boa. Tô com saudade do Eduardo. O Eduardo Pantufo. Tens visto ele, não? Dizem que ele tá vivo. Vamos ver, né? Vamos ver, tem que perguntar pra mulher dele. E o que trataremos hoje? Como dizia o Cristiano Araújo, o que temos pra hoje é saudade. Saudade do velho Pantufo. Mas, ô, Salah, hoje, cara, vamos falar de um assunto pra continuar lá a série de vídeos sobre Postgres, que são os famigerados backups, que vão nos salvar nos percalços. Tudo isso depois da vinheta. Ô, Salah, sabe que eu tenho vários amigos e acham que tem backup, mas não tem backup. Polêmica. Mas como é que pode isso? Acha que o script tá rodando e não tá rodando, é isso? Eu tenho amigos que tem Postgres, tem MySQL, né? Que são os bancos que eu costumo mexer, então não vou falar de outros. Mas eles colocam uma rotina lá, um shell script na Chrome e mandam todo dia fazer um dump. Os mais precavidos colocam também, ao invés de ser uma cópia apenas por dia, coloca para fazer meio-dia e às 6. Certo, Salah? Certo. Então, é sobre esse vídeo que eu quero falar com você da nossa audiência hoje. É conversar sobre backups. Por que tê-los e para que não tê-los? Você sabe que a Cisé de Mãe, aquela nossa diva musa fitness, ela diz que só faz backup quem não se garante no soco. Mas você não deve levar tudo a sério o que ela fala, tá? Na verdade... Parece que temos aqui alguém que não se garante no soco. Eu não. Tá lá. Antes de falarmos mais de dump, vamos falar sobre backup. O que é um backup? Obviamente, todo mundo sabe o que é backup, até o pessoal lá, os nossos usuários, a galera que não está envolvido diretamente em manter um serviço no ar, sabe o que é backup. Por quê? Porque a gente faz backup dos nossos celulares, ou não, faz backup do nosso WhatsApp, faz backup, e até as próprias fornecedoras dos sistemas operacionais, seja ele de computador, de celular, já ficam nos empurrando toda hora. Ô pai, faz um backupzinho aqui, ó, ó, teu storage encheu. 4,99 por 100 GB de backup. O que eles fazem? Eles pegam os teus dados e fazem uma cópia de segurança. Então, resumidamente, o backup é uma cópia de segurança. E com esse gancho, eu vou fazer o quê? Falar sobre dumps, que é o que a gente faz nesses scripts. Quando a gente configura lá, cria um shellzinho script marotaço. Atualmente, pedimos para o ChatGPT, por favor, faça um script em shell para mim, que não peça usuário e senha do meu banco, porque eu quero colocar na Chrome. Me diga como colocarei na Chrome. E lá sairemos com o nosso dump diário rodando. Mas aí eu te pergunto, qual é o problema, Salah, de a gente ter um dump rodando meio-dia e às 6? Bom, eu consigo ver talvez alguns problemas. Dois deles são, primeiro, lock nas tabelas enquanto usuários podem estar usando, e ou também problemas de, como é que se fala, de integridade. Talvez um backup com uma tabela em uso, com dados sendo gravado ou atualizado, pode dar algum problema. Eu, assim, rapidamente vejo esses dois tipos de problemas que podem acontecer num backup tradicional, digamos assim. Erre teu queixo, que agora eu vou deixar ele de queixo caído. Um dump, Salah, não é um backup. Então, quem tem dump, não tem backup. E quem é que está falando isso? Eu? Sim, eu. Com base em quê? Com base em coisas que eu concluí trabalhando com TI ao longo dos anos. Então vamos lá. Repetindo, backup é uma cópia de segurança mantida de preferência em outro local que não onde o dado original está sendo utilizado, manipulado e disponível, certo? Para caso aquele ambiente ali onde está o dado dê um problema, vários problemas. O que está mais incomodando o pessoal, segundo o Instituto Data Foda-se, é ransomware, certo? Então, tá lá com teu banco de dados, de repente, criptografaram e falam "Hello, motherfucker, give me a money", ou "não terás as teus coisas de volta, faça um Bitcoin para mim", certo? Clássico e difícil de resolver, hein, pai? Já tivesse um ataque de ransomware? Já teve empresa onde eu trabalhei, mas eu não era o responsável. Que bom, hein? Eu também já presenciei alguns cenários aí de ataque de ransomware e foi osso para pegar de volta as coisas, hein? O que acontece? Backups desatualizados, backups que não foram feitos testes, mas é o papo mais para frente.
que eu quero falar agora é a diferença de dump e backup. O backup então é uma cópia de segurança e o dump é como se fosse um snapshot, uma foto. Então, como o Salah falou, se a gente está com o banco rodando e manda fazer um dump, se não passar os argumentos certos, eles não fazer lock in table, né, lock nas tabelas, pode ser que gere um backup corrompido, pode ser que dê lock na tabela e a aplicação sofra. Fora que, se for rodar um dump em horário de produção, pode causar instabilidade no ambiente, o sistema pode ficar mais lento, né? Então, beleza, vou fazer meu dump todo dia às 8, tudo bem. Só que esse dump, então, ele é uma cópia daquele banco de dados naquele exato momento, certo? O backup, o banco vai continuar sendo escrito, vão ser gerados, tu tem o backup, a cópia daquele banco naquele tempo. Tá, usei aspas no momento certo? Perfeito. Top. Eu nunca sei quando... Ó, já me perdi de novo. Então, Salah, gostaria agora de te falar possíveis soluções para quem precisa ter o backup e o dump, ou os dois, ou só um, ou um complementando o outro. Em que cenários que a gente pode trabalhar com relação a esses backups? E antes de continuar, também gostaria de fazer mais uma ressalva, Salah. Se tu tens um dump que tu utiliza como backup sendo rodado meio-dia e às 6, tô baseando esses horários pensando que a empresa trabalha em horário comercial, tá? Se der um problema às 3 da tarde, tu vai restaurar o banco de que horas? Tu vai perder 3 horas de dados. Exatamente. 3 horas de trabalho. Pensa uma... E dependendo da empresa, 3 horas é pode muitos reais. significar muitos dinheiros. Muitos dinheiros, muitos funcionários. Meu Deus, perdi o que eu tinha salvo. E se der problema às 9 da manhã, vai ter que restaurar o backup de ontem, certo? Note, tem como resolver isso? Tem. E aí que entra as alternativas de backup que a gente pode trabalhar. Note, se a gente estiver falando só de backup, entra um monte de conceito falando de backup. Backup full, diferencial, backup incremental. Um faz a cópia inteira e depois ele começa a pegar só os arquivos diferentes e tal. Mas isso daí pode ser aplicado para qualquer coisa, não necessariamente para um banco, né? Foque que a gente está falando de banco aqui, mais especificamente de Postgres, mas pelo conceito que eu sei do MySQL ali, do MySQL, a gente também consegue aplicar os mesmos conceitos. Então, Salah, eu quero falar uma sopa de letrinhas para você agora, que é o meu favorito. PITR, Point in Time Recovery. Como é que funciona esse tipo de backup? Esse tipo de backup, ele permite que você restaure o seu banco de dados no momento que ele deu o crash. Não pode. Exatamente. Mas como? Eu vou ter que fazer uma replicação? Note, replicação também não é backup. Replicação vai permitir que seus dados estejam em tempo real em outro servidor. Deu problema nesse aqui? Tudo bem, promove aquele outro servidor e segue o jogo. Mas, veja bem, se criptografarem o seu disco no 1, ele vai automaticamente replicar todos os seus dados criptografados para o 2. Então, você não tem um backup, você tem alta disponibilidade, certo, Salah? O Point in Time Recovery, ele é um terceiro player se você tiver esses 2 servidores de replicação, ou o segundo player se você tiver apenas um servidor de banco de dados, certo? Você vai subir um novo servidor e você vai fazer o quê? Tudo o que acontecer no seu banco de dados, você vai gerar um log de transação, certo? Chamado de wall no Postgres. E no MySQL eu não sei como é que chama, talvez log de transação. É o tal do binlog. O binlog. Então esses caras você vai fazer uma cópia dele para outro servidor. Outra VM ou outro servidor físico ou um outro equipamento que não seja o seu banco de dados, certo? Então vai partir dos mesmos moldes de um banco full, de um backup full e depois dele sendo incremental. Então você vai primeiro startar uma cópia de toda a sua massa de dados para esse servidor, depois vai ficar só mandando o log de transação. Teu servidor crashou aqui, BUM! Instala um novo Postgres, né? Um novo MySQL, pega aquela base de dados inicial, pega todos os logs de transação e manda ele startar. Teu Postgres vai analisar tudo que tem lá e vai setar o ponto de restore como você solicitou. E ele é legal que é o seguinte, se houve um ataque de ransomware, você, às 3 horas, você manda ele restaurar 2h59. Você consegue, exatamente por esse o nome Point in Time Recovery, que você consegue restaurar aquele rapazinho naquele horário. Certo, Salah? Ou seja, a nossa perda de dados reduz drasticamente e talvez até a zero, dependendo da situação. Se for um cenário catastrófico desse, você tiver no plano de continuidade, tiver tudo acertado com o teu chefe, você, ô chefe, olha só, podia ter dado uma
uma mega nossa, bicho. E daí o que você vai falar? Não, olha só, a gente vai precisar agora de um tempo para restaurar ele, porque no nosso plano de continuidade a gente assumiu que poderia ficar 3 horas fora. Mas vale mais ficar 3 horas, um dia fora restaurando um backup, dependendo do seu banco, do que fechar as portas da empresa. Certo? Uma ressalva muito importante sobre Point in Time Recovery. Você precisa ter obrigatoriamente uma rotina de teste de restore do seu backup. Então, seja ele um dump, que dump não é backup, mas se você está se baseando no dump, pegue uma rotina de semanalmente, se possível diariamente, se o banco não for grande, e faça teste de restore simulando um desastre. Chefe, aqui ó, simulei que caiu meu ambiente ontem e a gente precisou restaurar, o backup deu certo. Vai lá na planilha, ó, teste de restore efetuado com sucesso, levou tanto tempo, certo? E o Point Time Recovery sobe um ambiente do zero e manda restaurar ele e simula um desastre de alguma hora e manda ele restaurar. Desse modo, você vai diminuir as chances de quando precisar de um backup, ele não estar lá disponível pronto para ser utilizado. Isso é dica, Jump of Cat, dica de ouro, Golden Tip. I have a question. Quanto o banco é afetado em termos de performance e desempenho ao ativar o Point in Time Recovery? Tá lá, essa é uma excelente pergunta. Se você não estiver rodando numa batata o seu banco de dados, se você estiver com ele configurado, parametrizado certinho, ter feito todos os ajustes de TAN, configuração do Postgres, Work Mem, Intense Mem, CPU, quanta CPU que ele vai usar, quanta memória que ele vai usar, todos esses itens aí que eu não lembro de cabeça, você vai conseguir ter uma performance totalmente inafetada. Existe inafetada? Inafetada, inafetada, não sei. Que você vai ter um Point in Time Recovery não afetando o seu banco. Lógico, você tem que ver se o seu banco está numa carga extrema de uso. Então, se você já tiver muito I/O, habilitar um wall ali vai gerar mais gargalo de I/O, né? Então, tem que ver como é que está o consumo atual do seu servidor, habilitar e acompanhar. Num geral, no banco normal ali em uso e tal, habilita, vê como é que faz, vê pelo monitoramento. Até um NetData lá já vai te dar algumas métricas do sistema operacional. E daí sim, eu já tive problema habilitando log de auditoria, impactando em performance do meu servidor, mas nunca tive com Point in Time Recovery. O Point in Time Recovery ali na tua máquina, por baixo dos panos, ele vai estar mandando esse log de transação para outro servidor. Pode ser via R-Sync ou via SCP. Isso falando de Linux, obviamente. E lá, uma coisa, você não precisa ser um guerreiro. Se quiser ser, ótimo. Mas você não precisa ser um guerreiro e configurar os arquivos de configuração lá para fazer todo esse trabalho braçal. Você pode complementar com ferramentas auxiliares. Vou citar 3. Dessas 3, 2 eu já utilizei. Barman, Homem Bar, né? Barman pro Postgres. PG Backhash, muito bom, tá sendo muito legal. Quem deu essa dica para mim foi o Capim e a gente tá usando lá. Caioba, um abraço. E tem um tal de WAL-G, que eu conheço o WAL-E do filme, mas o WAL-G eu não conheço. Esse eu sei que existe, já me falaram, mas nunca utilizei. O PG Backhash para mim está sendo a melhor alternativa porque eu consigo restaurar um banco do meu cluster sem ter que restaurar o cluster inteiro, coisa que o Barman não possibilita, não permite. Pelo menos não achei na documentação, não consegui. Se você conseguiu, escreva aqui. Galera, antes de encerrar esse maravilhoso vídeo, gostaria de pedir que você se inscreva no canal, dê like, dê joinha, fale assim, ô Pantufa, volta, estamos com saudade de você. E comente aqui se você quer ver isso no laboratório, onde a gente mostra na prática esses trem funcionando. Um beijo, um abraço da Cisa de mãe travestida de homem.